Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 41. 2 anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, ele viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, ele viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois, voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez, ele viu 7 espigas de trigo cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado em público. Na mesma hora, o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó e disse o faraó a José: tive um sonho essa noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho eu estava em pé na margem do rio e vi 7 vacas gordas, saudáveis, saírem do rio Nilo e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida eu vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. E essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. E em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome, tão grande que toda essa prosperidade será esquecida do Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó.
Mande-os estocar, guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. Até aqui no versículo 36. Gênesis capítulo 41 fala sobre os sonhos de Faraó. Nós temos visto que uma das formas de Deus falar com os seus filhos e até com pessoas que não conhecem o Senhor é através de sonhos. A Bíblia deixa muito claro que nem todo sonho é uma direção ou um sinal de Deus, mas há sim sonhos através dos quais Deus quer revelar, direcionar e trazer despertamento ao nosso coração. Podemos perceber aqui nos sonhos de Faraó 3 momentos. Primeiro, a gente vê que Deus foi quem deu os sonhos a Faraó. Isso significa que na graça comum, ou seja, a graça de Deus que é derramada sobre justos e injustos, Deus pode sim dar um sonho a uma pessoa que não conhece a Ele, que não tem temor dele, e certamente Deus, quando traz um sonho, é para glorificar o nome do Senhor e para trazer livramento e trazer direção para que os homens temam ao Senhor. Em segundo lugar, os sonhos de Faraó também nos mostram que o copeiro do Faraó lembrou de José no tempo certo. Versículo logo inicial diz aí que se completou 2 anos inteiros. Nós podemos achar que demorou muito, que foi sofrimento prolongado, mas, amados, Deus tem o tempo certo. O copeiro lembrou na hora certa. Se o copeiro chegasse a Faraó e falasse que o que aconteceu, Faraó não daria tanta atenção. Mas no meio de uma dificuldade, no meio de um momento turbulento, Deus permitiu que Faraó tivesse esse sonho, ficasse angustiado, e nesse momento José era a resposta para Faraó, era a resposta para o Egito, e Deus estava ali começando a mudar a estação espiritual na vida de José. E em terceiro lugar, os sonhos de Faraó também nos mostram que José, ele reconhecia a dependência total de Deus. É muito interessante isso, porque no primeiro sonho que José teve, ainda muito novo, ele fala do sonho, ele fala do que aconteceria, mas ele não tem referência nenhuma direta ao Senhor, a Deus, a Yahvé. E agora você percebe um José quebrantado, tratado, que o tempo que ele esteve ali debaixo de uma prisão, de sofrimento, ele aprendeu ainda mais a andar com Deus, a reconhecer o Senhor. E aí quando o Faraó chega e diz, olha, você pode interpretar sonhos, ele diz, não, isso pertence ao Senhor. Ele sempre aponta para o Senhor. É muito importante isso, porque lá no início, quando José conta os sonhos de uma maneira um tanto que irreverente, talvez até se exaltando, Deus permite vir todo um tempo de humilhação, de abatimento. Mas quando a gente dá glória a Deus, Deus nos exalta. Quando nós nos humilhamos, Deus é glorificado e Ele mesmo nos coloca na posição e no lugar que Ele deseja. De prisioneiro que José estava, de repente o Senhor começa a transformá-lo num estadista renomado. José não apenas ouve o sonho, reconhece o Senhor, mas ele tem uma palavra de conhecimento e de sabedoria. Os sonhos não têm, biblicamente falando, interpretações direta, ligada a certos símbolos. O sonho, na verdade, interpretado por Deus, ele vem através de uma palavra de sabedoria, de conhecimento do Senhor. Por isso, José usa essa expressão, mas Deus. Ou seja, não estava nele, mas Deus poderia trazer, e trouxe essa palavra de sabedoria para a glória do nome do Senhor, para a salvação do tempo difícil que o Egito passaria, e para que o propósito de Deus se cumprisse na família de Jacó, nos descendentes de Abraão, para que Deus seja e fosse glorificado através da aliança que Abraão, Isaque e Jacó tinham com o Senhor. José, na verdade, queria, através deste momento, mostrar para Faraó que ele deveria reconhecer o Senhor, reconhecer Deus. E também, irmãos, José queria que Faraó aprendesse e atentasse para a necessidade que esse sonho trazia de um plano para que fosse administrado toda aquela situação difícil que viria. Perceba que José aqui está sendo honrado pelo Senhor 13 anos depois de todo o processo que ele passou. Ele tinha 17, agora ele estava com 30 anos, estava maduro
e podia até aconselhar Faraó, esse grande líder da nação mais poderosa daquele momento. E a gente percebe então que José, no meio desse ambiente onde Deus está restaurando o seu coração e até colocando ele numa posição nova, ele aconselha Faraó. E qual é o conselho que ele dá debaixo desse sonho, que é tão importante para nós também saber lidar com os momentos difíceis, com os momentos de provação e saber lidar também com momentos de provisão, de prosperidade, porque aqui fala de 2 tempos. Qual o conselho de José? Primeiro, José diz para Faraó que ele precisava estabelecer um líder que pudesse realmente cuidar de toda essa prosperidade que viria. Segundo, ele disse que esse líder deveria ter uma equipe. Irmãos, nenhum de nós podemos trabalhar sozinhos. Nós precisamos realmente aprender a estar compartilhando liderança, servindo de líder, mas para que outros possam cooperar para que os nossos trabalhos e as nossas vidas tenham participação de mais pessoas com conselho e com cooperação. O conselho de José também envolvia economia. José diz, olha, nos tempos de prosperidade é necessário separar uma parte, guardar. Irmãos, economia é um princípio da sabedoria de Deus. E em último lugar, o conselho de José também envolvia administração. Após vir esse tempo, quando começasse o tempo de escassez, José coloca que precisava ter ali pessoas para administrar o que foi ganho no tempo da prosperidade, administrar agora nos tempos de provação. Deus é um Deus de graça e misericórdia. Geralmente Deus ele nos avisa, ele nos supre para os momentos de luta, de escassez, de provações. Que o Senhor possa estar nos abençoando com a revelação por trás deste momento onde o Senhor está começando um processo novo na vida de José. As soluções do homem se esgotaram na vida de José. Aqui, Faraó também está diante de um sonho onde os magos, os homens naturais, não podem responder. Mas a sabedoria de Deus, ela é inesgotável e ela se manifesta para nos sustentar, nos renovar. No momento onde ninguém conseguia explicar, Deus tinha uma palavra de sabedoria, porque um homem decidiu obedecer, honrar o Senhor nos tempos de provação que ele passou. Pessoas, então, que Deus pode usar são aquelas que aprenderam a dar glória a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus usou a crise para que, no momento certo, José estivesse preparado para ser exaltado, o que veremos dando continuidade. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Cristo. Que a sabedoria do alto, que é a tua sabedoria verdadeira, possa renovar o nosso coração, para sabermos lidar, Deus, com os momentos de prosperidade, onde o Senhor abre portas, multiplica favores e bens sobre nós, mas que também possamos saber lidar com os momentos de escassez, de fragilidade. Pai, nos dê sabedoria para administrar nosso coração, sentimentos, a nossa vida, ministério e trabalho, a nossa casa. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.